Sejam muito bem-vindos à nova temporada do PharmaCast 2024. E para começar o ano com o pé direito, a convidada aqui, que já esteve aqui para falar sobre a trajetória dela, sobre a história dela de vida, que foi emocionante. Foi um dos episódios que a gente saiu daqui com lencinho, todo mundo que assistiu ficou, né? Não foi a mesma pessoa. E Mari, muito obrigada por você estar aqui. Doutora Mariana Miguel. E outras novidades também. Agora, a gente tem um super parceiro, que é Tudo de Vet. Vocês estão vendo aqui. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a empresa. Primeiramente, queria agradecer a Tudo de Vet Unidade Ipanema, principalmente a doutora Adriana, super competente farmacêutica, que eu já conheço há muito tempo. Somos amigas, parceiras. Ela que faz todos os medicamentos do DOC. Meu filhinho de 4 patas, ó, já anota a dica para Zoe, né? Com certeza. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a empresa. A Tudo de Vet, ela investe em pesquisa e inovação para sempre trazer o que há de mais moderno e eficaz para a saúde do seu pet. A rotina de um tratamento medicamentoso ou suplementação pode se tornar desgastante, porque a gente sabe que o pet ele tem uma dificuldade de aceitação. E a farmácia de manipulação, ela vem justamente para facilitar tanto a vida do tutor como do animal, porque você não vai precisar mais brigar para o seu cachorro fazer uso de um comprimido. Eles conseguem manipular em formas farmacêuticas diferentes, aquele biscoitinho que ele vai aceitar melhor. Quem tem gato aqui sabe como é a luta para administrar medicamento para gato. Você coloca a pastinha, hoje a gente tem a pasta medicamentosa, você coloca ali na patinha e ele vai lamber. Então, cápsulas, suspensões, xaropes, balme, filme oral, caldas e molhos, gel transdérmico, gel dental e biscoito medicamentoso com sabores também, para eles aceitarem melhor. As fórmulas são personalizadas, a gente tem alguns exemplos aqui, de acordo com a necessidade, propósito de cada tratamento, focado no bem-estar e qualidade de vida do pet. Então, converse com o veterinário de vocês, de confiança, e descubra a melhor forma farmacêutica para tratar o seu melhor amigo. Muito obrigada, viu? A todos que enviaram isso aqui para a gente, é seu mais novo patrocinador. Estou muito feliz com essa conquista, com essa parceria. E a gente vai falar hoje, o episódio da Mari é sobre marketing. Eu queria pegar um gancho nessa questão dos patrocinadores, porque a Mari hoje... algumas pessoas me conhecem no Instagram por conta do marketing, mas a Mari é uma das minhas maiores referências que eu tenho de marketing digital. Acho que ela nem sabe disso, mas ela é. E assim, olha, já tem uns 6 anos, mais ou menos, que eu conheço a Mari virtualmente, né? Depois tive a oportunidade de conhecê-la a segunda vez. Eu acho que é hoje, né? A gente sempre conversa pela internet, mas dia, pessoalmente, né? Mesmo. E a Mari, ela trabalha, ela vai falar para vocês com mentoria, consultas, tudo. E o marketing dela é muito forte. Me marca muito alguns vídeos da Mari, que ela conta da história. Eu sempre falo isso, sobre a história da pele, a história dela, a relação dela com a pele. E quando eu falei para ela sobre o PharmaCast no final do ano, aquelas incertezas que a gente tem, e eu precisava de uma consultoria, melhor dizendo, de marketing, eu não estava sabendo me expressar. A Mari falou sobre a questão do patrocinador, sobre como eu poderia melhorar o PharmaCast, me empoderou em relação a tudo isso aqui. E ela que foi a idealizadora da ideia dos patrocinadores, então não tem como falar, né, da empresa. O PharmaCast já está aqui, faz parte da minha história. Na verdade, sempre que a gente vira o ano, a gente fica com vários projetos, várias expectativas, a gente não sabe, né, se as coisas vão seguir. Então, para a gente conseguir realmente dar os passos, a gente precisa planejar. Então, quando você chegou para mim e falou, poxa, Léo, por que você não vê, né? Como quando a gente vê vários podcasts por aí, aqueles que a gente tem maiores proporções, a gente vê que tá toda hora tendo um patrocinador diferente. Eu falei, não precisa ter milhões, mas se tiver alguns ali que tem a ver com o assunto, isso vai ajudar muito. E aí eu falei, poxa, por que você não pega as informações e tal, entra em contato, explica, se não vierem até você, você pode ir até a pessoa, né? Aí foi a partir disso daí. Quanto tempo depois? Uma semana depois? 2 semanas depois? Uma semana depois, a empresa, né, entrou em contato e a gente fechou essa parceria. Muito obrigada, Mari. E essas são uma das dicas, né, que você tem para falar sobre marketing digital e como que surgiu isso, né? Por que trabalhar com internet? Na verdade, às vezes as pessoas
falam muito, você falou de ver como referência, eu não enxergo o marketing assim, eu acho que como algumas pessoas vêm de fora, porque para mim acaba sendo um pouco mais orgânico. Eu tento não fazer parecer que sempre tentar transmitir alguma coisa além. Natural, é seu dom. É uma coisa além do que puramente venda daquilo dali, porque associam muito o marketing àquela coisa mais grotesca, mais bruta de compre isso daqui, e não necessariamente. O marketing, ele é um mundo muito grande, então a gente precisa entender aqui, eu acredito que a gente não vai conseguir falar nem metade do que é, mas a gente precisa ter noção dessa proporção, porque ele está em várias áreas da nossa empresa, e quando a gente encontra o marketing em cada setor, a gente consegue trabalhar isso melhor. Então, na verdade, como eu faço mentorias em relação a isso, eu peguei uma parte do que eu falo para os meus alunos para poder trazer aqui e a gente conseguir dar algumas ideias já para quem trabalha aí com marketing farmacêutico. A gente precisa entender até onde a gente pode ir, então, para a gente ficar tranquilo. Mas a base de tudo tem que estar muito bem estruturada, senão aquele marketing mega elaborado que você faz não faz sentido nenhum lá no final. Então, para começar, você precisa saber para quem você está falando. O teu público, o teu nicho. Porque se você tenta falar com muita gente, você não fala com ninguém. Mas há momentos em que você tem que falar com muita gente, há momentos que você tem que falar com um público mais fechado. Que momentos que a gente faz isso? Se eu quero ampliar o meu público, eu tenho que falar com o máximo de pessoas possíveis. Então, eu tenho que ser um pouquinho mais superficial nos assuntos, não preciso me aprofundar, porque eu preciso prender a atenção daquela pessoa. Então, essa é uma forma da gente poder crescer o nosso público e tudo mais. A comunicação e o assunto que vai ser comunicado. Agora, eu tô querendo mostrar para aquela pessoa que o que eu tenho é o que ela precisa, aí eu preciso me aprofundar um pouco mais, e aí não vai dar para eu falar com todo mundo, nem todo mundo é o meu público, então eu preciso entender isso. E aí, como a gente descobre, né? Primeiro a gente tem que saber o que a gente quer. Eu faço os atendimentos estéticos, né? Trato acne, trato melasma. Então, eu já sei que a minha especialidade é acne e melasma. Não vai adiantar eu falar com um público de idade, ali, antioxidante, não é com quem eu me comunico. Então, quem tem acne, quem tem melasma? Normalmente mulheres. A acne, ela vem ali da adolescência até a fase adulta. Melasma são geralmente mulheres mais velhas. Então, a gente tem que pegar esse público para poder saber com quem a gente está falando. Senão, a gente não consegue atingir, né? Outra coisa também, né, que é super importante, antes, na verdade, de eu entrar, você sabe quem é o seu público. Não, eu demorei, você falando sobre isso, eu demorei a identificar, porque não é fácil. Não é fácil, mas assim, hoje, eu vejo a maioria, né, farmacêuticos e tudo mais, mulheres farmacêuticas, mas assim, também tem um público por conta de outros trabalhos com marketing, né, de comercial, né, de foto, provador, essas coisas que eu fazia antes, eu também tenho um outro público. E sem esquecer que eu queria que você comentasse, né, que a gente sempre fala sobre aquela parte de humanização, Isso entra numa parte de eu percebi autoridade. Isso e, assim, muita coisa, eu sempre acompanhei seu trabalho, mas eu via muito você falando sobre não ser robô. Né? Eu acho que quando a gente entra nessa de criar um perfil profissional, eu não gostava de seguir aquelas pessoas que vamos supor, até mesmo farmacêutico, só falasse de farmácia. A gente gosta de ver a vida da pessoa, a vida real, a pessoa real ali. Então, isso era... As pessoas, elas acham que, algumas, né, acham que a gente tem que seguir uma formulinha, né? Tipo, se eu fizer assim, é assim que vai funcionar e não vai adiantar. As pessoas, elas se conectam com você porque você é única em alguma coisa e elas se identificam com isso. Não existe uma pessoa perfeita, então ninguém vai se identificar com essa perfeição. O máximo que as pessoas vão fazer é estarem lá olhando o que você tem e querendo. E aí é uma visão ruim, é um público ruim que você atrai. Então, quanto mais sincera você for, mais você coloca pra fora quem não tem que estar ali com você mesmo e mais você atrai quem realmente vai estar ali com você. Nessa questão de humanização, ela vai muito da personalidade da pessoa também. Porque tem quem goste de aparecer e tem quem não goste. E você não precisa aparecer para humanizar o seu perfil.
tudo é sobre a sua comunicação. Se você só faz aqueles posts banner, onde você só escreve um negócio... Gente, designer, a parte do designer não é uma coisa que vai transformar a forma como a pessoa vê você. É o conteúdo que está ali. Você pode fazer aquele post, você pode fazer aquele vídeo, mas como que aquele assunto está sendo abordado? Algumas vezes, o que eu busco fazer quando eu trago relatos de paciente? Eu virar e falar assim, quando eu atendo as minhas pacientes, eu trago para a minha vivência. Então, eu estou mostrando a minha realidade no meu trabalho, no meu atendimento. E aí, já bota a pessoa dentro daquela história. Do que se eu falar, pacientes que... Aí eu já afasto um pouco. Também é você falar com aquela pessoa, não como vocês. Porque aí a pessoa... Tá, é um público grandão, como é que eu vou ser percebido nisso daqui? É você ser mais intimista. Você, a pessoa que eu tô falando ali é você. Então, você trocar também, você botar a pessoa para interagir com você. E a gente vê muito sobre a plataforma principal ali, que é, né, o Instagram. Mas ela é uma ferramenta. Você não pode fazer dela sua única... Ela não é o seu trabalho. Ela é algo que você usa para complementar, para acrescentar e tudo mais. Extensão. Ela é uma extensão. Porque às vezes as pessoas ficam, eu tenho que fazer conteúdo, e se perde tanto, fica ali tanto no tenho que produzir, que esquece das outras partes importantes, da comunicação, que faz parte do teu marketing em si, a forma como a pessoa te vê, como ela vê o seu trabalho. E aí, voltando para essa questão da humanização que eu estava falando, isso te dá autoridade também sobre o assunto. A autoridade, ela é construída sobre o que você sabe, só que as pessoas não sabem o que você sabe. Então, você tem que mostrar o que você sabe, só que você não pode ser arrogante. Você tem que saber falar o que você sabe também. Não adianta você usar milhões de palavras difíceis, que aí aquele público que não tem essa instrução, que não sabe sobre o assunto, não vai entender. Então, você tem que trazer formas daquela pessoa entender. É assim que ela vai virar e falar assim, poxa, se importa comigo, tá falando comigo de uma forma que eu consigo entender. Então, nos meus atendimentos também são assim. Teve uma vez que, às vezes é uma coisa simples pra gente, mas pra pessoa não é. Eu tava falando sobre acne, e eu falei da microbiota da pele. Porque a microbiota, isso e aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Você entendeu? É importante também a pessoa, porque só de falar, né? Sim. Não, eu não sei o que é microbiota. Aí eu falei, caraca, então, são as bactérias, é a população que vive na sua pele, elas têm as boas, têm as ruins. Então, a gente precisa destrinchar, às vezes, algumas informações. Porque isso vai mostrar para aquela pessoa como é que você trabalha. E aí ela vai virar e falar, pô, legal, quero fazer isso aqui porque eu sei que eu vou entender. Então, isso também faz parte do marketing. Tá tudo entrelaçado. Outras coisas também que a gente pode fazer para acrescentar sobre provas sociais. Às vezes as pessoas pensam que é só postar antes e depois, né? Não, tipo, mas não é bem assim. A prova social, ela vem dos teus resultados, né? Vem dos resultados de outras pessoas, vem como ela fala, vem como você mostra, né, o que está acontecendo, e pode ser no off também, não precisa ser aquilo dali do resultado ali, mas como que eu estou fazendo isso antes. Olha só como eu monto essa prescrição, olha só como é que eu faço. Isso mostra para a pessoa, prova para ela que você está fazendo, né, o que você faz para construir aquele resultado. Então, eu trabalho muito com antes e depois, obviamente, porque eu trabalho com pele. Então, a gente pega uma pele de antes, pega uma pele de depois. E a gente pode fazer isso. Existem alguns profissionais, algumas áreas em que o conselho de cada profissão não permite. Na farmácia não tem algo que impeça a gente. A única coisa que não pode fazer é propaganda disso. Então, no Instagram, Facebook, a gente não pode promover anúncios com antes e depois. Isso é banido, porque dá aquela sensação para a pessoa de que dá aquele choque, né? Como se você estivesse, de repente, criando uma situação na cabeça daquela pessoa. Então, você está promovendo ela se sentir mal para depois ela ver como é que ela poderia ser. E aí, no anúncio não pode, mas tem quem faça isso sem ser anúncio. Então, vai também da ética e da forma como você vai apresentar isso. A gente tinha até separado, né, algumas coisas de gatilhos mentais para falar do marketing. O marketing conta muito com alguns gatilhos. E uma das coisas que eu ouço muito falar é a dor.
É você pegar a dor da pessoa para poder trazer aquela solução. Só que, gente, isso é uma coisa muito delicada. Tem quem pegue e machuque. Você pode falar de algo que incomoda aquela pessoa sem precisar fazer ela se sentir muito mal por isso. Então, é você virar, poxa, vou dar um exemplo que é a minha realidade, né? Tanto de pele, né? Pessoas com acne, por exemplo, falam, pô, você tem acne há muito tempo, se te incomoda, mexe com a sua autoestima? Tô pegando numa dor, mas eu não tô virando, você se sente horrorosa, sente isso, aquilo. É diferente. Para depois virar e promover um resultado para ela de outra forma. E no próprio marketing também. Tá cansado de não ter resultado? Não ter engajamento? Porque às vezes as pessoas falam, poxa, postei um negócio e não deu resultado. Por que será que não deu resultado? Muita gente eu vejo também que é pra ontem, né? E é uma construção de muito tempo. Eu falei que comecei a observar seu trabalho há 6 anos, sei lá, 7 anos. Então, quanto tempo você já tá trabalhando com isso? Quanto tempo persistindo nisso? E não dá certo o tempo todo. E nunca vai dar. Porque a gente monta, às vezes, uma coisa falando, caraca, eu botei chamada de ação, botei isso, as pessoas vão curtir, vão compartilhar e não sai daquele jeito. Mas isso serve pra gente aprender, que tem gente que vira e pega aquilo dali. E pronto, a gente já falou muito disso. Fala assim, meu Deus, é tudo uma porcaria, não consigo fazer nada. Ao invés de virar e falar assim, por que não deu certo? Então, vou melhorar. Eu já tive vários conteúdos que eu só fui reproduzindo o mesmo conteúdo, melhorando ele. Obviamente que eu não fiz isso hoje, depois amanhã e depois. Mas, assim, coisas de meses atrás, que eu olhei alguma coisa que eu fiz e falei, pô, esse conteúdo é legal, mas não deu muita repercussão. Botei ele num carrossel ali, não deu certo, vou tentar fazer em formato de reels. E aí você também perceber sobre o assunto. O assunto, ele é um assunto mais aprofundado, que aí entra naquela do público maior ou público mais nichado. Assuntos mais específicos vão ter menos engajamento. Porque é um público muito específico que se interessa por aquele assunto. Então, é normal. Post de venda, onde se faz uma chamada direta de, compra aqui, clica aqui para comprar, coisa desse tipo, são, assim, estatisticamente falando, conteúdos que dão menos engajamento. E o que você faz para poder não ter? Faz todo um conteúdo pensado, elaborado e no final chama. Não precisa a pessoa ficar ali sabendo que aquilo dali é uma venda. Encanta aquela pessoa antes, para depois, quando você virar e falar assim, olha, esse produto aqui resolve o seu problema, fala, poxa, olha só o quanto que ele fez antes. E aí, meus conteúdos começaram a mudar quando eu comecei a fazer isso. Eu mostrava o resultado da paciente, falava como que fui fazendo, melhorei a alimentação dela. Eu postei nos stories ontem, sei lá. Uma paciente estava com o ciclo dela todo travado, todo irregular, não estava menstruando, sei lá quanto tempo. Falei, muda a alimentação, você tá com oscilações hormonais, eu tenho ovário policístico. Você tá com oscilações hormonais, você precisa melhorar a sua alimentação, aumentar a ingestão de água e fazer atividade física. Ela começou a menstruar. E aí eu falei assim, gente... E a pele dela saiu de uma coisa pra outra em 1 mês. E eu falei, porque os seus hormônios começaram a entrar no lugar, sua acne parou de vir porque os seus hormônios estão começando a regularizar. Então, isso é mostrar o resultado e falar, gente, olha isso, olha o que aconteceu. Uma prova social. Uma prova social, onde eu trouxe uma situação onde pessoas vão se identificar, para no final virar e falar assim, gente, você não quer ter um resultado assim? Você não sofre de ovário policístico? Então, quer tratar sua acne? Faz assim. Vem cá que eu te ajudo. Aí é diferente do que eu só simplesmente jogar um conteúdo, faça a minha consulta. Tá, e o que eu entrego nessa consulta? Sim. Então, a gente tem que mostrar o nosso trabalho, mostrar de forma ética, mas a gente também tem que pegar aqueles pontos que fazem as pessoas identificarem que aquilo dali é você. Então, uma das formas que eu falei do nicho é uma da forma da gente separar isso daí. Outra coisa é a identidade visual. Aqui a gente sabe que o PharmaCast é o pretinho com o rosinha e o roxinho. Então, toda vez que eu via o post eu não precisava ver o seu rosto, eu não precisava ver o @, eu sabia que era o seu conteúdo. Entendeu? Então, a cor, ela é importante? Mas não é qualquer cor. Sim. As cores têm significado. Então, se você quer trazer alguma informação, passar alguma mensagem para alguém sem palavras, você tem que saber transformar aquilo dali. Aí a gente pega exemplo, né? McDonald's que usa vermelho e amarelo. São aquelas cores que chamam a atenção e dão fome. Coisas que tranquilizam a gente, coisas voltadas para o azul. Então, cada cor tem um significado. Não adianta, eu vou fazer aqui laranja porque eu quero. Não.
Por que que eu vou escolher o laranja? Eu sei que laranja tem muito a ver com pele. A gente trabalha sempre com os beges, coisas assim, tipo, eu não queria. Porque eu acho que todo mundo faz assim. E como que eu vou me diferenciar também no meio de todo mundo? A minha cor é um verde Foi uma estratégia mais... sua. Exatamente, um verde mais azulado. Por quê? Eu quero passar tranquilidade, paz, simplicidade, sabe? Algo que não seja muito complicado. Então, isso é importante, mas tem que saber fazer também. Tipografia também. Você não pode botar aquelas fontes muito desenhadas, porque isso atrapalha a leitura. A pessoa se cansa de ler. Então, se você quer que a pessoa veja o seu conteúdo, você tem que fazer isso ser mais fácil para ela. E hoje em dia, né, assim, eu acho que as pessoas ainda estão acelerando tudo. Os vídeos, como você falou, da letra do vídeo, o tempo do vídeo, tudo isso conta, né? Isso é uma tendência, né? Começou muito por conta da pandemia. Em que, para o seu vídeo engajar, você tem que ter um vídeo de menos de 10 ou 15 segundos. Aí, faz ou não faz? Você entra nessa onda ou não? Você não precisa entrar. Eu não entro, eu não fico produzindo conteúdo. Eu já fui de quem queria produzir conteúdo, mas eu me desgastava, que eu queria tanto produzir, queria tanto crescer em cima disso, que o que era o feijão com arroz eu não estava fazendo. Que era construir a minha base, estudar. Mostrar pra pessoa que o que eu sabia fazer é porque eu tô estudando. Eu não sei se você tem visto, mas eu tô todo dia 5 e pouca da manhã, 6 horas da manhã acordando pra poder... Eu fiz disso um ritual. Estou fazendo pra esse ano. Porque eu só vou conseguir entregar resultados se eu souber o que eu tô fazendo. Então, eu tô estudando pra isso. E eu não preciso ficar todo dia produzindo conteúdo, falando sobre isso, porque no dia a dia as pessoas estão vendo. Não preciso estar com aquilo ali no feed e tudo mais. Quem me acompanha vai saber. E aí eu não preciso ficar provando pra todo mundo. Acho que um dos erros de muita gente é isso. Às vezes eu vejo pessoas batendo boca nos stories com pessoas que falaram alguma coisa que elas não gostaram. Nossa. Assim, eu entendo a revolta, muitas das vezes eu já quis fazer, mas respira. Porque quando a pessoa entra no seu perfil e vê que você se descontrolou, que você não soube receber uma crítica, isso muda um pouco o olhar dela pra você. Então hoje eu não reclamo, eu não pego um comentário pra ficar debatendo. Eu boto provas sobre aquilo que a pessoa falou. Então a pessoa... E é bom, porque isso dá engajamento. Sim. As pessoas falam, meu Deus, eu não acredito que falaram isso. Falaram, você acredita? Adoro. Tem pouco tempo. É fofoquinha. Isso é uma das coisas que eu vi. Que eu já estudei e tudo mais. Novelinha nos stories. Novelinha e fofoquinha aumenta muito o engajamento. Então, ao invés de você virar e contar que as coisas resolvem de A, B e C, você assim, não, eu conheço fulano, que fulano fez isso, aí tu conta uma historinha e isso interage muito mais. Você fez isso comigo esses dias. Quem que você tá falando? Então, pois é, exatamente. Então, assim, eu já peguei um comentário muito mal criado, né, numa publicação minha. Eu tive que respirar pra começar a falar, mas eu falei, não, eu não vou descer o nível. Eu acho que é importante até você falar pro pessoal que quer começar a trabalhar com internet. Precisa entender que você está ali vulnerável a tudo. Porque as pessoas tomam muita coragem pra falar o que elas pensam, que elas não falariam normalmente aqui cara a cara, mas elas falam ali. E é bem cruel às vezes. E você não pode esquecer que você é um profissional. E profissional, assim, eu entendo que cada um tem o seu jeito, eu não tô falando pra ninguém mudar o jeito e tudo mais, mas existem formas e formas de você, ainda dentro do seu jeito, falar sobre algum assunto. Então, se eu pego e falo, a pessoa vira e fala que as coisas não funcionam, e eu vou falar assim, funciona, meu amor, aqui, ó, o resultado que eu tô dando aqui, como que não funciona? É diferente de eu virar e falar assim, por que não funciona? De onde você tirou essa ideia? Você já me conhece, sabe? Tipo, é diferente o comportamento. Então, eu posso sim questionar, mas é a forma como eu questiono. Porque se a pessoa realmente perde um pouco da resposta, fica assim, meu Deus, essa pessoa, como é que ela vai conseguir controlar se tiver algum problema com o meu tratamento? Não que vá, mas assim, intercorrências acontecem. A gente precisa saber lidar com as situações. E você pode pegar aquela situação negativa e extrair algo daquilo dali. Eu acho que a grande questão que faz as pessoas crescerem é esse entendimento que é um processo, né? O marketing, ele se constrói, não é de hoje para amanhã que você tá super dominando e manjando tudo. E você vai fazendo isso cada vez de uma forma mais natural. Obviamente, isso vai cada vez crescendo ainda mais o seu trabalho. E lá na frente, quando você tiver tudo aquilo dali construído, vai ser uma coisa que você não vai precisar ter muito trabalho para fazer, sabe? Eu ia até falar uma coisa que eu esqueci. Eu tava aqui, ó.
processando pra ver se eu Pegaram- lembrava, eu esqueci. Será que era isso? Pegaram o seu comentário negativo, né? E você usou disso para prova Era do social. processo. Além Sim. desse, se você saber que é um processo, é você entender, é você mudar a visão de que não existe coisa ruim que acontece com você. Existem coisas que acontecem para te ensinar algo. É diferente a visão. Porque toda vez que eu não fechei um atendimento que era super importante para eu, enfim, conseguir bater uma meta minha pessoal, por exemplo, por quê? Ah, porque as pessoas não estão fazendo. Não, será que eu não devia ter organizado um pouco melhor ali a minha agenda? De repente encaixado isso e aquilo. Então, as coisas ruins, elas vão acontecer. Mas elas sempre vão te ensinar alguma coisa. Então, ao invés de você ter essa visão de que nada funciona, nada dá certo para você, para pensar sobre o que você está fazendo e o que você poderia estar melhorando. Eu acho que isso é uma grande visão. Muda muito sobre a sua evolução. Eu acho que eu comecei a progredir ainda mais nas minhas coisas quando eu mudei essa visão. E isso tem 3 meses, 4, sei lá. Até então eu tava botando culpa em muita coisa. E aí, não é que as coisas não acontecem. É sobre realmente como que você vai se comportar perante essas coisas. Acho que esse é o grande diferencial. E se hoje alguém que está começando, quais seriam a pessoa te procura para uma mentoria, para alguma coisa? Uma pessoa do Sim. perfil do zero. É melhor ainda. Sem vícios, né? Sem vícios, sem contar que quando você tem um perfil novo, automaticamente as contas elas são mais divulgadas, né? Os aplicativos eles tendem a impulsionar mais. Eu reparei Então, o isso agora com a conta exatamente. do PharmaCast. O PharmaCast, apesar de você já divulgar no teu, quando você entrou já tá com 700 pessoas lá. E assim, os stories estão muito altos. Sim, sim. Eu não imaginava, não esperava por isso. Porque impulsiona. Então, do zero é melhor ainda. Você não precisa zerar a sua conta, mas você pode progredir. Eu tô tendo uma evolução de agora. Antes eu atingia 30 mil pessoas, agora eu atingo 70 e poucas mil Caramba. pessoas. Então, a gente tem como trabalhar melhor. E aí, como eu faço? A minha mentoria, ela é para profissionais de qualquer área, né? Mas quem for da área de saúde, eu consigo ajudar ainda mais, porque eu tenho algumas outras ferramentas que complementam, mas a mentoria é para qualquer área. O que eu falo na mentoria? Justamente sobre identidade visual, posicionamento de marca, falo sobre o marketing em si, formas de você fazer marketing, coisas que estão dentro do fundamento do marketing. Também sobre criação de conteúdo, como você pode fazer esse conteúdo tipo ser infinito. Às vezes as pessoas ficam assim, ai meu Deus, eu não consigo pensar num assunto. Você não precisa. Então você tem como fazer os conteúdos serem criados sem você ter esforço. E também próprias ferramentas de gestão. Mas isso você ensina as pessoas. Eu ensino. Tem a mentoria onde eu acompanho aquela pessoa por um mês. E aí, todos esses passos, eles acontecem uma vez por semana, uma aula, tipo, juntos ali, né, em chamada de vídeo. E aí, dentro, tem todas essas coisas e também tem a parte de gestão. Às vezes as pessoas ficam, quero dinheiro, mas não conseguem gerenciar. Tanto a parte financeira, quanto a parte de marketing, quanto a parte de investimentos. A gente tem que ter, né, toda... Claro. Então, as pessoas esquecem aí disso, as que o marketing pessoas é investimento. se desorganizam, né? E você não precisa estar pagando alguém de fora para fazer o marketing, mas você pode investir no seu marketing que você faz, que isso é o que eu faço agora. Eu dificilmente faço alguma coisa por fora. Tentei, só que aí eu não mas tava você indo. já teve alguém para fazer por fora, no caso? Tentei um mês. Seus posts você que faz? Eu faço todos eles. Já tentei por um mês, mas aí, assim, eu não consegui acompanhar eu tenho que sentir muito sobre o assunto que eu quero falar no momento. Porque como os posts, eles são muito aquela coisa da criação de conteúdo, eu tava demandando minha energia pros atendimentos, pra isso e aquilo. E aí eu tinha que entregar um negócio e eu prefiro conversar, começar, inserir um assunto, pra depois eu fazer uma publicação, porque aí com certeza a pessoa já tá muito mais aquecida do que eu tô falando pra poder interagir. Então não é só postar. Tem que fazer uma preparação da galera. E isso também é uma dica de marketing, gente, de engajamento. Antes de você fazer a venda de alguma coisa, puxar um assunto que você quer que as pessoas interajam, aquece. Faz ali uns stories falando do assunto. Bota a caixinha, bota a pergunta. Depois, quando a interação aumentar muito, aí você solta, porque teu perfil tá em alta, ali tá todo mundo vendo, tá todo mundo recebendo, e aí você divulga, isso tem chance de atingir mais pessoas. Coisa que não dá para fazer também, link externo. Na maioria das vezes isso baixa o engajamento. Porque Como assim? clica aqui para
acessar uma outra plataforma, que saia do Instagram, por exemplo. Isso cai o engajamento, porque você está tirando do aplicativo. E aí ele entende que as pessoas têm que ficar ali, você não tem que tirar. Caramba. Tem essas coisas também. Tem algumas palavras que você não pode usar, mas assim, é muito específico. E isso tudo você aborda na sua mentoria ali com os seus alunos? Na mentoria eu falo de um pouco de tudo, e aí dependendo da área da pessoa, eu dou uma aprofundada ainda mais em coisas específicas. Então não precisa, para o pessoal que está assistindo, não precisa ser profissional da área da saúde, você atende outros profissionais também? Atendo outros profissionais também. Acaba que como as pessoas que me conhecem são mais dessa área, acaba sendo um pouco mais desse setor ali, farmacêutico, estético, mas não tem diferença, porque como a gente fala sobre fundamentos e embasamentos, isso é aplicável em qualquer área. E o que não fazer de jeito nenhum? Você falou bastante do que fazer, mas o que você já viu durante sua jornada aí de mais de 10 anos nisso? O que você viu que não funciona, que vai derrubar ali a sua conta, vai derrubar a sua imagem, vai... Eu acho que produzir por produzir, assim, sem nenhuma conexão. Porque as pessoas gostam de fazer parte de alguma coisa. Como se fosse assim, tá todo mundo produzindo, né? Vê se eu tô nessa linha de raciocínio tá igual a sua. Todo mundo fala, quanto mais, melhor. Não, e outra também, vamos supor, eu não tenho afinidade... Eu pelo menos penso assim, se a pessoa já não gosta... Porque eu amo a internet. Pra que gastar energia? Se não gosta, Faz algo não que você entra. consiga fazer. Até porque... Tem outras plataformas também. A gente tá falando muito de Instagram, né? Mas tem outras plataformas. Porque assim, é realmente a que eu mais uso. Mas assim, tem gente que usa super só o WhatsApp. Ou o LinkedIn. Faz os conteúdos ali e divulga. Isso é muito bom, porque você cria uma rede ali, o WhatsApp todo mundo tá vendo. Tem gente que usa Telegram. Também. Então você também aborda isso na mentoria? Também. Eu falo de aplicativos no geral, sim. plataformas. Tem gente que não gosta de Instagram. E uma coisa muito importante que as pessoas não fazem é captação de lead. É você pegar esses contatos e ter eles armazenados em algum lugar. Existem algumas plataformas que fazem isso de forma gratuita. Eu uso 2. E aí, uma é de agendamento. Então, toda vez que alguém fizer um agendamento de alguma coisa, qualquer coisa, eu vou ter ali, no final, o próprio site me gera uma planilha com todos os contatos. Por que é importante? Porque numa hora que você for rodar uma campanha de alguma coisa, você tem para quem falar. São pessoas, quem já se cadastrou teve algum interesse naquilo dali. Então, a chance é muito maior de você conseguir fazer alguma coisa. O lead é o contato, né? Não sei se está todo mundo familiarizado com a palavra. É você pegar qualquer contato. Pode ser e-mail, telefone, coisa desse tipo. Aí tem gente que faz lista de espera de não sei o quê. É uma captação de lead. Então, toda vez que vocês veem, por exemplo... grandes influenciadores que fazem aqueles cursos gratuitos, não sei o que lá, inscreva-se para as aulas, inscreva-se aqui para as aulas online. É captação de lead. Daqui a pouco você está recebendo e-mail, daqui a pouco você está num grupo de WhatsApp. Então, é uma forma deles conseguirem te manter ali por perto. Eu não uso muito, tenho usado mais agora. É uma das minhas metas para 2024. Fazer mais e-mail, fazer mais mensagens e tudo mais. Porque eu quero ampliar as minhas outras formas de comunicação. Mas também então, passo de cada assim, vez, sem pressa. Já tive muita pressa, agora não tenho mais pressa para nada. Não, tudo no seu tempo. Então eu vejo que às vezes a pessoa não gosta e faz por uma obrigação e fica ruim. E era isso que acontecia comigo no início. Fica no stories. Produzia conteúdo pra caramba, não dava resultado, me desgastava, porque eu sempre gostei de fazer. Você sabe que eu faço uns vídeos tão fofinhos, bonitinhos e bem produzidos. Eu já trabalhei com fotografia e filmagem, então eu levo isso muito a sério. E aí eu me desgastava pro negócio. Sim. Aí eu... então tá, né? Mais um então, vou fazer outra amanhã. Aí, tipo, por que eu não estudei alguma coisa, sabe? Por que eu não mostrei alguma coisa que eu tava estudando? Isso era um conteúdo que me agregaria muito mais. Sim. E agora você consegue unir as duas coisas, né? Justamente, que fica mais fácil. Eu não quis fugir muito do meu nicho. Então, hoje, o que você recomendaria pra não fazer uma coisa daquilo uma obrigação? Não se desgastar com coisas que não te trazem resultados. Você fica perdendo muito tempo, patinando muito tempo no mesmo lugar. Você não vê crescimento, te desmotiva, te cansa, te frustra e te dá mais dificuldade ainda de criar mais expectativa para coisas novas, para, sabe, buscar coisas que vão realmente fazer a diferença. Acho que essa é a mensagem. Um plano? Como assim? Sonhos? Tá. No marketing. Eu quero lançar um curso sobre cuidados com a pele mesmo. Eu falo muito sobre saúde integrativa. E eu sei que esse é o meu diferencial dentro dos atendimentos.
pouco. Hoje se fala um pouco mais, mas a visão integrativa do organismo é uma coisa que não é muito vista pelos profissionais. Então, eu quero conseguir fazer com que profissionais que queiram ter os resultados que eu tenho façam esse curso e consigam promover melhores resultados para os seus pacientes. Então, é um curso sobre como o corpo está conectado para dar o resultado na pele. A gente vai falar da pele, obviamente, porque ela é um dos órgãos. Mas como ela é reflexo de muita coisa, então eu quero fazer esse curso. Não sei se é algo que eu vou fazer por agora, porque planejar um curso é uma coisa trabalhosa, mas é algo que esse ano eu já estou começando a montar os conteúdos e tudo mais. Então, se vai sair, não sei, só Deus sabe, mas ele já está no forninho, já estou produzindo. Então, em breve, o próximo episódio vai ser sobre o curso. Anunciar esse curso aí, hein, galera? Mari, doutora Mariana Miguel é isso, gente. Trabalha mais informações, marketing. segue aqui. É isso aí, Doutora mentoria. Aprendo muito com você todos os dias, olho, vejo, acompanho, admiro. Muito bom saber. A gente não sabe, né? Não, e tem que ser falado, né? Porque às vezes a gente não tem essa noção quanto inspira outras pessoas. E há ideias e milhares de ideias que você faz. Eu vou me inscrever na mentoria, né? Eu tô sendo uma aluna. Seria bom, seria uma aluna cara de pau que pega as dicas sem pagar. Gente, seria super interessante. Já trouxe várias coisas aqui, mas assim, é um mês, né? Então, Sim, o que a gente fala aqui em alguns minutos não é nem metade do que a gente fala lá. Vamos sim deixar o @ da Mari para vocês procurarem ela, para vocês começarem em 2024 diferente, fazendo o negócio de vocês darem, independente da área que vocês estejam. Mas eu trabalho na área hospitalar, eu trabalho... Mostrar o seu trabalho. Você pode falar de todas as áreas, a gente não tem nenhuma E você ainda consegue ajudar, com a conversa, né, com a mentoria, de modo geral, a pessoa vai falar, Mari, eu quero atingir final do ano um curso. Então, você vai fazer um trabalho com ela até ela conseguir ser autoridade naquilo ali. A gente tem um planejamento. E dentro desse projeto, o nome dele é Projeto Midas, dentro desse projeto tem várias formas. Então, tem aquela onde eu acompanho a pessoa, tem onde a gente faz em grupos, porque aí é mais barato, a gente acaba sendo mais abrangente, mas sendo num curso tem aquele momento individual de tirar dúvidas e tudo mais, então pode ajudar aquela pessoa. E tem também um que é mais simples, é um formulário onde eu vou pegar vários pontos críticos e traçar planos individuais para aqueles pontos críticos, e aí aquela pessoa implementa. Então é para aprender e aplicar, né? Por isso que é o Midas, é o método de influência digital para aprender e aplicar. Muito bom. E um conselho para quem está começando? Paciência. Com certeza. Já me faltou muito. Mas depois, como eu falei, a gente entende que é um processo. Aí você vai... tem coisas que só acontecem depois que você ganha experiência. Infelizmente é assim. Ou felizmente é assim. Porque senão a gente chega tão rápido num lugar e a gente depois não sabe o que fazer. O que a gente tem. Então, a gente vai colhendo, gente. Você vai chegar lá em algum momento. Então, você vai plantando. Uma hora vai ficar legal, outra hora vai ficar melhor. E aí, sim, você vai chegar lá. Então, paciência. Isso aí. Mari, muito obrigada. Eu que agradeço. Te espero na terceira vez para você pedir música. Com certeza. Mais uma vez você, né, para lançar o seu curso. Muito obrigada. Obviamente. Tenho certeza que esse episódio, começamos com o Pé Direito 2024. Muita gente vai te procurar para começar o ano diferente, para, né, ter sucesso, porque Mariana Miguel é sucesso, gente. Muito obrigada. Muita honra de ser sua amiga, colega de profissão, viu? Muito obrigada. Volte sempre, um beijo. A casa é sua. Obrigada, volto viu, sim, Mari? sempre que eu puder. Parabéns, sucesso, e que continue influenciando muitas pessoas através do seu muito trabalho. Sucesso, vai dar tudo certo. Viu, gente? Muito obrigada. Iniciamos a temporada de 2024. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.